Muito boa noite para você que está ligadinho no Gazeta Esportiva. Chegou a nossa hora e olha só a dupla que está com a gente hoje no programa. Alexandre Silvestre, Thiago Salazar. Hoje a gente tem a Marina Buffon no Allianz Parque para falar sobre o jogo do Palmeiras. É isso. A gente também tem tudo do duelo do Corinthians pela Sul-Americana logo mais. E o São Paulo? O São Paulo empatou ontem com o Libertad. Quem acertou o placar? Acho que alguém colocou empate, não? Ninguém colocou? Acho que foi no gravado alguém colocou, não. Bom, enfim, tem ainda as notícias do Santos e muito CBF. Mais. CBF caiu. Supremo Tribunal. Brasília! Oh, meu Deus. Salário do Neymar. Falamos aqui do salário do Memphis, hoje vamos falar do Neymar. Lucas se machucou, volta gente, só. Hoje o programa tá eita atrás de eita. Antes, dicas. E várias bombas aqui, ó. Viu ela? Olha, gente, aqui de novo. Bom, eu começo outra vez. Lembra? De onde era isso? Nós aqui outra vez. Eu não lembro de onde era isso, mas eu lembro dessa música. Não lembro de onde era. Bom, quero começar mandando um beijo. Atenção! Para o senhor Antônio Cruz, mais conhecido como Tonhão, que tem 83 anos, é palmeirense, mora lá na Vila Gumercindo, é super fã do Gazeta Esportiva, pai do meu querido Otton, que trabalha aqui no site Gazeta Esportiva. Quero também mandar um beijo para dona Verônica. Olha, meu carinho, tá? Meu coração para vocês. Manda um beijo para minha mãe. Qual é o nome da sua mãe? Inês Terezinha Leber. Aí, aqui, vem aqui. Vai fazer aniversário amanhã. Beijo, dona Inês, Terezinha. Minha mãe também é Terezinha. Um beijo pra senhora, Deus abençoe. Quantos anos sua mãe vai fazer? 70 e lá vai pedrada. Nossa, olha, a sua mãe merece Cara, um tributo. Sabe a idade da mãe. Não, eu não sei também direito da minha mãe. Vocês estão de brincadeira. 60, alguma coisa. Mas, ó... É de 70 e... Puta, era de 71, 72. Dona Inês, Deus abençoe a senhora e parabéns por esse filhão que a senhora tem, viu? Eu nem percebi. A dona Gilmara também, tem outro filhão aqui, que é o mensageiro do Apocalipse. Agora, a gente segue direto pro Allianz Parque, onde tá a repórter Marina Buffon. Boa noite, Má. Saiu a escalação do Verdão? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Saiu a escalação, sim, não tem apocalipse por aqui, tá certo? Porque a escalação, ela veio aí com quase uma força total do Palmeiras, que já está classificado para as oitavas de final da Libertadores. Esse jogo daqui a pouquinho às 7 da noite contra o Bolívar vai deixar o Palmeiras aí mais perto de uma melhor classificação geral. Vamos passar então os 11 escolhidos pelo técnico Abel Ferreira? Coloca na tela aí então, diretor, no gol, o Everton, como sempre, na lateral direita, Marcos Rocha, dupla de zaga de Murilo e Bruno Fux, e na lateral esquerda, Piquerez. No meio, Richard Rios, Emiliano Martinez e Maurício, Felipe Anderson, Facundo Torres e Vitor Roque. Esses são os 11 escolhidos pelo técnico Abel Ferreira para essa partida das 7 da noite, válida pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O Palmeiras já é líder do grupo D, né? Do grupo G. Já é líder do grupo G, já está classificado. E essa torcida que está aqui agora, eu vou pedir para o Thiago Dantas, o Urandi também, que está aqui junto com a gente hoje, mostrar um pouquinho para vocês como esse jogo é às 7 da noite. A torcida já está em peso por aqui, mais de 23 mil ingressos vendidos para esse jogo de hoje de forma antecipada. A gente sabe que a torcida no Allianz Parque tá um pouco aí, né, um pouco, vamos dizer assim, pedindo algumas alterações aqui e acolá, mas hoje a Abel Ferreira, mesmo já classificado, colocou essa equipe em campo. O Vitor Roque, por exemplo, que no final de semana entrou no finalzinho ali, no segundo tempo fez o gol contra o São Paulo. Também tem o Maurício voltando de lesão, o Marcos Rocha também, que foi utilizado poucas vezes nesse ano aí por conta de lesão, também estão nessa equipe. Então, o Murilo também é um outro exemplo. Esses são os 11 escolhidos pelo Abel Ferreira para tentar essa vitória, mais uma vitória. O Palmeiras que segue 100% até agora na Libertadores, 4 jogos, 4 vitórias. Será que a 5ª vem por aí? Pois é, eu volto com vocês aí no estúdio para vocês me falarem o que vocês acharam desses 11 aí escolhidos pelo Abel. Muito bom! E aí, Silver e Salazar? Gente, esse é o jogo que o Palmeiras, mesmo com o time reserva, ganha. Porque o Bolívar, ele incomoda um pouquinho na altitude. Que time reserva? Fora de casa, com o Palmeiras voando de novo, encaixando o time,
dava até, eu não sou muito de poupar, não gosto, mas dava para dar um descanso, colocar alguns titulares, por exemplo, no banco. Mas o Abel prefere inverter o processo, até porque descansou, por exemplo, o Vitor Roque na última rodada do Campeonato Brasileiro, né? Então ele vai com a força máxima, resolve talvez o jogo no primeiro tempo e vai tirando os jogadores mais desgastados no decorrer da partida. A tendência de vitória do Palmeiras, super favorito, jogando em casa, para manter o 100% de aproveitamento e ficar de novo com a melhor campanha geral da fase de grupos, ainda mais agora com o São Paulo, que poderia até roubar essa posição do Palmeiras, ter tropeçado dentro de casa. E aí, tá na... Não, para mim é exatamente esse último ponto aqui que o Silvestre falou. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Mas para mim o Abel Ferreira, enfim, ele já conhece aqui a Libertadores, sabe como tem que jogar, entendeu o campeonato e as suas peculiaridades. O Abel está claramente focado em ser o líder geral, ele não quer dar brecha. Como disse o Silvestre, ontem o São Paulo poderia colocar uma pressão em cima do Palmeiras nesse sentido, da briga pela liderança geral. Tropeçou, o Abel não quer perder a oportunidade, vai abrir distância, vai vencer o Bolívar, força máxima, abre distância, garante essa vaga geral na primeira colocação, ele sabe da importância disso, como isso influencia para o mata-mata, então para mim assim está coberto de razão, porque o Campeonato Brasileiro é mais longo, né? Tem mais jogos, o Palmeiras está numa boa colocação. E outra coisa, o Palmeiras é um time, pô, se você pegar quem está aqui no banco, e de repente os caras ficaram muito desgastados hoje. É um timaço, e aí pro final de semana no Campeonato Brasileiro, poxa, você tem o Murilo, o Bruno Furso, o Piquerez, não, perdão, eu tô lendo os titulares, mas o Gia e o Mike, o Vanderlan, o Aníbal, o Lucas Evangelista, o Veiga, ou seja... Você vai ter um time forte no Campeonato Brasileiro do mesmo jeito. Bom, é o seguinte, tá na hora do palpitômetro do jogo do Palmeiras. Eu esqueci. Palmeiras e Bolívar. E quem começa é o Salazar. 4-0 Palmeiras fora o bairro. Que isso? Mentira. Sério? Sério? Olha! E você, Silver? Acho que é 3-0. Eu ia por 5, todo mundo me ajudando, você me ajuda, o diretor me ajuda. É que eu li o seu hoje. Vocês tiram a graça do tipinho que eu faço, entendeu? Eu achei que era verdade. Não, é tudo uma encenação. Eu ia fazer aqui uma cena pra vocês. 3-0 porco. Ô Silvio, mas comigo não tem encenação, porque não dá certo. Outro dia o Fini também, não, isso não, tá combinado. Eu acabei com o combinado. Eu não sou boa pra fazer essas coisas. Desfez o combinado no meio do programa. Não, aqui é só trabalhamos com a verdade. Bom, o meu palpite é 2-0 pro Palmeiras. Só? Já fui mais... O Bolívar? O time titular no Allianz Parque? Isso, é 2-0. Tá bom, tá bom. E a Marina, o que ela acha, hein? Olha, gente, apesar do Palmeiras não estar levando gols nos últimos jogos aí, tá com uma ótima defesa, eu tô chutando hoje aqui um 3-1 para o Palmeiras. 3-1. 3, mas o Palmeiras, Marina, o Palmeiras vai tomar gol do Bolívar hoje? Ué, nunca se sabe, Salazar. É futebol. Amanhã vamos ver. O Salazar ainda quer cri-cri. Na lista de palpite alheio, né? Gente, o Corinthians também está escalado. Calma agora. Vamos ver quais são os escolhidos pelo técnico Dorival Júnior. Hugo Souza, Léo Maná, André Ramalho, João Pedro, o Choca, né? Matheus Bidu, o Rian, Alex Santana, Charles Romero, Thales Magno e o Hector Hernandes. Olha como tem contraste, diretor, tá vendo? Tem que fazer assim, ó, o campinho lá. E aí, gostaram desse time do Coringão? Ao contrário, hein, Salazar, do que faz o Abel, o Dorival preserva, põe os titulares no banco, alguns, né? Porque outros estão machucados e não vão poder jogar. Todos, né? Tirando o Hugo Souza ali. Mas não tem Memphis, não tem Yuri, não tem... Tirando o Hugo Souza e talvez o André Ramalho, todos os outros são reservas. Não tem o Corinthians precisa ganhar os 2 jogos fora de casa. Se ganhar hoje, já assume a segunda colocação do grupo pelo empate ontem do América de Cali. O empate ajudou muito o Corinthians. Mas o Dorival, ele tem escalado nesse início de caminhada à frente do Corinthians, ele tem escalado de acordo com a questão física dos jogadores e também, pelo menos é uma percepção minha, ele está girando bastante para dar oportunidade para a galera, para motivar o elenco, ele acabou de chegar, para depois encaminhar um time. Me parece que está sendo essa a estratégia, só que o jogo hoje... Pra mim é vida ou morte, não dá pra desprezar a Copa Sul-Americana, Salazar. É o título que falta pro Corinthians. Eu acho que dá pra desprezar. Eu não desprezaria, não. Mas dá pra ganhar também dos caras com esse time. Eu ia comentar isso. O Racing é realmente muito fraco, o Corinthians tem condição de ganhar mesmo com o time reserva, mas
entendo que vai ser um jogo difícil, duro, chato, feio. Não tô muito otimista nem um pouco com a partida. Não tô nem falando do resultado, tô falando com a partida. O Corinthians pode ganhar de 1-0 e tal, mas a partida, eu não tô nem um pouco otimista com a partida. Vai ganhar, vai ter palpitômetro. E agora, para mim, a questão é do elenco. A questão para mim é o elenco. Vamos pensar o seguinte, o Abel Ferreira, a gente estava comentando aqui agora, e quando ele pensa em rodar o elenco entre Libertadores, Brasileirão e tudo mais, é isso aí que a gente viu agora. Ele tem uma condição muito diferente. O Corinthians, ele tem um time forte, mas ele não tem um elenco tão forte. Quando o Dorival pensa em rodar e dar, de repente, alguma prioridade para a competição do final de semana, é isso daí que sobra para jogar. Porque e aí a culpa não é dele. Tem o clássico domingo. domingo. Tá certo de mandar jogar. Pô, tem o Brasileirão contra o Santos, sem Itaquera, e agora tem um Racing do Uruguai, fora uma competição que o Corinthians está meio mal das pernas. Tá certo, eu acho que ele está fazendo... Agora, só uma coisa. Perdão, esqueci, combinado. Tem palpitômetro também. Posso só concluir uma coisinha? Bom, não do outro. Não, sobre a escalação do Dorival, que deixa alguns titulares, ou os titulares no banco. Assim, ele tá jogando pela dificuldade do jogo também. O adversário é muito frágil, é um time quase amador lá do Uruguai. Mas se precisar, ele tem um Carrilho para colocar no segundo tempo, um Yuri para ganhar o jogo. Precisar, né? Eu não abriria a mão de modo algum da Copa Sul-Americana. Campeonato importante, mata-mata, internacional. E é o título que falta pro Corinthians. Mas você acha que o Corinthians tem elenco para 3 competições? A Sul-Americana dura mais um pouco. Cara, pra mim, time grande tem que jogar qualquer competição. Até o fim do ano, a Sul-Americana. Tem que tentar ganhar qualquer competição. Time grande não tem Tudo bem, essa. mas você tem elenco para jogar as 3 competições, jogar de 3 em 3 dias, 3 competições. O Corinthians tem elenco para isso? Ele vai ter que rodar o elenco, não vai? Não é nenhuma crítica, é só uma constatação. É que aí a gente olha e fala assim, poxa, mas esse time é fraco. Aí ele não é o Dorival. Tudo bem, ele tá fazendo a conta. É uma boa pergunta para fazer pro Dorival. Dorival, o Corinthians tem elenco para jogar as 3 competições? Mas aí ele vai dizer que sim. Eu quero ver, Ele não vai se queimar com os jogadores. É que tem gente que abre mão, que dane-se a Sul-Americana e a Série B da Libertadores. O Corinthians não vai sentir alguma falta da Sul-Americana se cair? Mas se ganha é legal pra caramba, é um título que falta, você enche estádio, você tem receita, tem dinheiro, para. Já pensou, já 2 títulos já. É que o Corinthians parece que não gosta de campeonato sul-americano. Calma, dessa vez você começa, vai, Silvestre. O primeiro a apitar, a palpitar. A apitar não, a palpitar. Aliás, esqueci meu apito, né? 1-0 Corinthians. Não, juro, é o meu palpite, eu acho. Qual que é o seu, Salazar? Eu tô esperando aparecer na tela aí, ó. Vai, Michele. Não, é o meu agora? Não, tá no meu. É você, o diretor falou. 0-0. 0-0. Jogo chato. O meu é 1-0 pro Corinthians também, Silver. Você viu? Michele agora só copia os outros, né? Todo programa agora. Ele tá falando que eu copio os outros, diretor. Eu tô falando então eu vou começar a falar primeiro. Porque senão ele fala que eu copio as pessoas. E eu não copio ninguém, sou autêntica. Olha, não tem nada pra completar. Quer completar? Não. Combinado. Tudo combinado. Pior que nem é. Pior que nem é. Mas vai falar mais do Corinthians, né? Porque tem bomba atrás de bomba, né? Depois volta. Agora... Depois tem mais Corinthians aqui no Gazeta Esportiva. Pessoal, fica ligado que é importante hoje. Não é agora? Não é agora, porque o diretor falou que é pra eu chamar a Marina. Que tá no Allianz Parque pra mais informações do Verdão. Tá contigo, Mar. É isso, Mi. Mais algumas informações. Vocês já estavam falando ali, né, sobre o time do Palmeiras. De fato, o Palmeiras é o líder do Grupo G. Tá com aí 100% de aproveitamento nessa fase de grupos. E assim, os números do Palmeiras realmente são interessantíssimos. A cada ano, comandado pelo Abel Ferreira, realmente esses números e metas e objetivos aumentam. Porque, olha só, gente... Tá invicto a 21 partidas como mandante na Copa Libertadores. Isso não é tão fácil assim. Além disso, vai disputar as oitavas de final pela 9ª temporada consecutiva. E ainda por cima, das 5 das últimas 7 edições, teve a melhor campanha, chegando às oitavas de final como a melhor campanha geral. Para hoje aqui, vocês já estavam falando, né, sobre o São Paulo de ontem e tudo mais. De fato, com o empate do tricolor de ontem, o Palmeiras hoje só precisa vencer o Bolívar para assegurar essa melhor campanha geral na Copa Libertadores e chegar às oitavas de final assim. E daí eu tô dando uma olhada aqui na torcida e eu puxei o Alberto para cá, que sempre assiste a gente, né? O Alberto, é o seguinte, a gente estava falando aqui. Palmeiras já está classificado, já é líder do seu grupo. Hoje
como diria a presidente Leila Pereira, você está mais calmo? Ah, sim, com certeza, estamos bem mais calmos. Tivemos um momentozinho aí meio conturbado, porque o time teve algumas modificações, né? Mas agora o Abelão já acertou a casa, tá tudo de bom. Então hoje é mais tranquilo, hoje é mais pra curtir, tem que vencer, né? Sempre tem que vencer, mas é mais tranquilo, né? Hoje dá pra curtir. Hoje é só pra curtir mesmo, é só pra curtir e desabafar, vamos pra cima, né? É isso então, obrigada, viu, Alberto? E gente, é isso, aqui os torcedores que a gente acaba perguntando aqui, todo mundo tá acreditando na vitória, até porque o Bolívar nesse momento ainda tem chance de classificação? Tem, mas é o último do grupo G, né? O Bolívar aí tem apenas 3 pontos conquistados, mas teve já o jogo do Cerro ontem e tudo mais, na terça-feira e tudo mais, e ainda há chance de classificação pro Bolívar, mas como vocês estavam falando aí no estúdio, é um time que tá com algumas dificuldades aí na temporada, não conta hoje com seu principal jogador que tá aí afastado por conta de um exame de doping feito depois do jogo contra o Sporting Cristal. Então vamos ver qual será o resultado. Amanhã eu trago para vocês se o Palmeiras mais uma vez vai para as oitavas com a melhor campanha geral. Tá certo, gente? Boa noite para vocês por aí. Valeu, bom trabalho para você. Amanhã você traz reportagem completa. O Silvestre e o Salazar vão comentar agora, então, sobre toda essa questão do Palmeiras, o jogo de hoje, a expectativa, o torcedor mais calmo. Mais calmo, mas pouco empolgado, né, Silvestre? A Marina trouxe a informação ali de 23 mil ingressos vendidos de maneira antecipada. Eu até entendo, né? Hoje é quinta-feira, o jogo 7 horas da noite, complicado, aquela região, nesse horário, tem um trânsito absurdo. Mas 23 mil, Silvestre, com o Palmeiras embalado, jogando bem, candidato a título, podendo garantir o primeiro lugar. Vai bater mais de 30, acho, no estádio. Acho que chega em 30 mil. Bastante ingresso, hein, Valéria, pra mas vender. acho que chega em 30, pela experiência lá de tantos anos no Palmeiras. Palmeiras. Você que acompanhou o Palmeiras esses últimos anos, é muito pouco, né? Mas o que acontece, né? Eu não entendo. Assim, eu entendo. É culpa do torcedor que está acomodado ou é da diretoria que não ajuda o torcedor? Eu ia por esse caminho, porque a impressão que passa, às vezes, alguns times, o São Paulo teve isso também. Quando você ganha muito, você perde um pouco o engajamento. E quando você está na dor, o torcedor engaja. A torcida do Corinthians mais cresceu na época da fila. A do São Paulo tem crescido agora, em presença de público, com ameaça de rebaixamento em Campeonato Brasileiro tal, e cresceu engajou. O público, né? A torcida levou junto o São Paulo lá. Mas, bom, e o Palmeiras? Só para concluir, agora sim, para completar. E eu acho que além dessa questão do torcedor ficar mal acostumado, o valor do ingresso. Porque para mim esse é o X. Porque esse é o X da questão, porque o Palmeiras baixou o ingresso pro clássico lá em Barueri, que a torcida não gosta de ir, que é longe, dependendo do ponto de vista, claro, e praticamente lotou a arena com 30 mil pessoas. Então o cara que vai tá com o dinheiro lá contado, se bem que hoje quem frequenta estádio de futebol tem um poder aquisitivo de classe média, né? Tirando a torcida organizada. Tá caro, né, então, mas esse é o mas problema. Aí o cara escolhe, eu não vou ver Palmeiras e Bolívar, vou gastar no outro esse jogo. É o problema. O cara que tem esse poder aquisitivo mais vantajoso, mais confortável, normalmente, não é sempre, mas normalmente esse cara não é o mais assíduo. Né? Se você olhar os lugares mais caros do estádio, desde que o futebol é futebol, são os lugares que onde você vê uma falta de espaço ali, aqui, lá. Agora onde cabe o povão, onde o ingresso é mais barato, é a galera que se bobear vai todo jogo, entendeu? Então assim, pra mim o Palmeiras transformou o estádio inteiro num estádio caro, todos os lugares são caros, não tem jeito, ou você assina plano lá de sócio, nem todo mundo pode, tem condição. Enfim, pra mim o Palmeiras não ajuda o seu torcedor, infelizmente fica com esse ônus aí. Tô vendo aqui os preços, R$100 a prata superior. É claro eu acho lamentável em várias circunstâncias. Primeiro que assim, ingresso de 70. O Palmeiras num jogo desse com o estádio semi-vazio... Tipo, criança também paga caro. Paga a mesma coisa. Mas isso vale também para a Neoquímica Arena. É a elitização. Lota. Isso, é a lei da oferta e procura. O Palmeiras ele põe caro e não lota. Eu não tô falando de lotar ou não lotar. Eu tô falando de elitizar o estádio. Isso é do futebol brasileiro. brasileiro. Dos 3 grandes de São Aí Paulo, não é do Corinthians só e do Palmeiras. tem um que, por conta do estádio gigante que tem, consegue ainda fazer preços populares. Aliás, é uma das teses minhas do TCC aqui da Casper Libra de jornalismo. Mas você acha que o Corinthians não faz a popularização. Quem é da torcida organizada tem lá atrás os financiamentos. Dos gols, R$32. Isso, mas aí vale também pro campo do Palmeiras. Eu acho que é por isso que ajuda mas a lotar lá pro Palmeiras também, assim. Gente, atenção!
Notícia de última hora, notícia bombástica. Tem bomba aí, Pacheco? Não de chocolate, bomba mesmo. Desse nível. Edinaldo Rodrigues foi afastado da presidência da CBF pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele é o presidente da CBF, foi afastado. O TJ avaliou possíveis problemas na assinatura do Coronel Nunes no acordo que garantiu a permanência de Edinaldo no cargo. O desembargador responsável pela decisão indicou o vice Fernando Sarney como interventor, com a necessidade de convocar novas eleições o mais rápido possível. O quê? Para a presidência da CBF? É aquela presidência que o Ronaldo Fenômeno desistiu de disputar? Sim. Mas só tinha o Edinaldo e aí o Ronaldo desistiu, só ficou o Edinaldo? É porque, da maneira que acontece hoje, as federações elas têm o poder total. Todas as federações recebem, entre aspas, um salário da CBF. Esse valor, inclusive, sofreu ali um acréscimo, uma evolução recentemente. E se as federações chegarem a alguma conclusão, os clubes, o peso do voto dos clubes é zero. Mas por que ele saiu? Não estou entendendo. Possível problema na assinatura do coronel? Isso, para a manutenção do Edinaldo, que já tinha sido afastado anteriormente, conseguiu voltar e agora a justiça entendeu que houve ali um problema, enfim... Uma assinatura de assinatura judicial, uma discussão. Mas calma que tudo pode mudar. Eu não duvido que até o final do dia ou da noite... Algum ministro deu uma canetada lá. A grande questão aí, para mim, é que o futebol brasileiro é comandado por esse tipo de pessoas. Pessoas que estão mais relacionadas ao ambiente político do país do que ao futebol. Não são pessoas do futebol, não são pessoas que viveram no futebol, que, enfim, se dedicaram ao esporte, nada disso. São pessoas do âmbito político que usam das suas influências para aproveitar os privilégios desse tipo de cargo. É um absurdo. E costumava ser o contrário. O dirigente ia para o futebol, ganhava status, ganhava vitrine, holofotes, e depois migrava para a política. Né? Eu acho que... Mas na CBF, eu acho que não. Quem você queria ver na presidência da CBF? Clube. Quem? Leila Pereira. Eu também. Tia Leila. Tia Pereira. Organizar Fácil. tudo. E você, Salazar? E seja bem-vindo, Carlos Ancelotti. Eu gosto da ideia da Leila. Eu gosto da maneira dela gerir. Leila ia arrebentar. Meu voto é para ela. Eu queria que ela se candidatasse. Mas, por exemplo... Mas para gerir, mas não meter o bedelho no futebol, entendeu? Mas ela não faz isso. Exatamente. Não, eu sei. É disso que estamos falando. Então ela vai lá, comanda a tropa... a líder ela põe do quem quartel, sabe para fazer. E põe quem conhece. Apesar que abaixo. o Paulo Nobre, olha, o trabalho que ele fez no Palmeiras, eu acho uma coisa assim... Paulo Nobre também é outro nome. O trabalho que ele fez no Palmeiras foi uma coisa assim, mudou o Palmeiras. Mas acho ele que não ninguém vai fez algo tão relevante para um clube de futebol. Não é um dirigente. Esse aí tem que ajoelhar no fez milho algo tão pelo relevante Paulo Nobre, para um clube sem de futebol. dúvida. Mas enfim, é besteira a gente ficar falando aqui, Paulo porque os caras Nobre, ali têm um conglomerado ali que, para mudar aquilo lá, só vindo uma intervenção de Brasília mesmo, que é muito difícil. Nossa, dificilmente isso vai acontecer. Nossa, que medo. Não sei o que é pior. Pois é. Pelo amor. Eu acho que o meu primeiro nome seria o Paulo Nobre. Eu ia gostar muito do Paulo Nobre. Gostou da minha ideia, né? Gostei. A Leila também, acho maravilhosa. Gostaria muito também. Acho o André Sanches, ele esteve perto desse momento em dada oportunidade. E eu tenho informação de que não é um sonho que o André simplesmente desistiu. Eu acho bom. Ele é um cara extremamente influente. Entende muito de futebol. Por exemplo, se o Ronaldo entrasse, o Andrés iria junto. Ia. Então, assim, gostando ou não gostando, eu sei que tem muita gente que não gosta do Andrés, mas é um forte candidato em algum momento da vida a assumir essa Para mim, Leila Pereira disparada seria presidente. Primeiro. Claro que não vai acontecer isso, né? Não sei se duvido. tecnicamente eu não pode. Duvido, não. Mas para agora. Mas seria Leila Pereira e Marcelo Paz, o CEO lá do Fortaleza, para ser o homem do futebol abaixo dela. Também. Eu acho que eu vou mudar. Em vez do Paulo Nobre, eu vou pôr a Leila, porque a Leila está inserida no futebol agora. Tá bom? Mas o Paulo Nobre eu gostei muito da ideia também. Bom, o São Paulo sofreu no Morumbis, né? Mas conseguiu o empate. E com gol do menino Luca. E garantiu a classificação para a próxima fase da Libertadores. Dá uma olhada na reportagem. Noite de Copa Libertadores é mesmo diferente para o torcedor do São Paulo.
Imagina tá aí no meio dessa muvuca. Placar hoje. 3-0 São Paulo fora o baile. Vamos, Tricolor, vamos ganhar hoje, hein? Vamos ganhar, vamos ganhar! Peraí, não, vem cá. Quantos anos? 39 anos. 39 anos sendo São Paulino. Com certeza, sem sombra de dúvida. Nasci São Paulino, vou morrer São Paulino. E hoje o presente é qual? 3-0. Mas acho que o aniversariante aí sofreu um pouquinho a mais do que o esperado. Afinal, com apenas 16 minutos, o Alisson recebeu o vermelho direto por essa falta em Marcelo Fernandes. Tenso, o jogo proporcionava poucas chances para as equipes. E foi somente depois do intervalo que as coisas aconteceram, mas talvez não do jeito que a maioria esperava. Aos 28 minutos, após uma falta boba do Cédric, Aguilar só aguardou a cobrança perfeita e mandou para o fundo das redes de Rafael. 1-0 para os paraguaios. Tensão no Morumbis. A classificação antecipada para as oitavas da Liberta estava ameaçada. Luciano foi chamado, colocado em campo, mas a noite não era de rostos experientes, e sim de um com diversos sinais da adolescência. Eu tava na cabeça que eu podia fazer o gol. Eu acho que você não espera, mas você imagina, e se eu faço gol aqui? O que eu vou fazer? Como vai ser? E eu tava com isso na cabeça, assim, eu fiquei com isso na cabeça, mas é aquilo, né? Você é voado, né? Você acredita, mas ao mesmo tempo desacredita. Aos 17 anos, Luca estreou no profissional e, em belo lance, empatou para a alegria de quase 47 mil São Paulinos no Morumbis. Quando eu tô ali na beira do campo, o Zubeldia fala pra mim, pra eu ser eu, pra eu fazer o que eu sei, ter personalidade, meu jogo, que é 1 contra 1, que é esse tipo de jogada. E aí quando eu recebo a bola, cara, depois de toda a confiança que todos os atletas me deram, que o professor me deu, eu só tive essa confiança e consegui ter a capacidade, fui feliz de conseguir fazer uma jogada típica do meu jogo e que pôde dar certo e também ajudar muita equipe com isso. Por eso siempre falo, calma, calma, calma. Cuando todos pedían los jóvenes, calma. Cuando todos pedían a Rian, calma, 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 que están haciendo su aporte, ¿no? Creo que este es el tercer cuarto jugador que en la gestión nuestra hace por primera vez un gol. William, Rian, Luca Ferreira e Luca, los 4. O São Paulo garantiu com uma rodada de antecedência a sua classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. Agora só resta saber se ele será ou não o líder do Grupo D, que está desta forma aqui. O último jogo da fase de grupos vai acontecer no dia 27 de maio, às 7 da noite, aqui nesse mesmo Morumbis, contra o Talleres. Estamos clasificados, ahora tenemos que fechar primero lo posible y el objetivo era pasar a octavo de final. Lo hicimos bien y pronto tenemos que atender el Brasileirão que estamos en deuda. O que vocês acharam do jogo, hein? Nossa, achei que ele estava bem calminho na entrevista. Tá É igual tranquilo, o Abel, classificou. quando ganha fica calmo, quando perde dá chilique. Agora, Classificou. a história da gente sempre responsabilizar o técnico, a gente tem que responsabilizar muito mais os jogadores. Aí então a culpa é do técnico, mexeu. Que responsabilidade teve o Zubeldia nesse jogo? Nenhuma, né? O São Paulo empatou com sabor de vitória, pelo contexto da partida, porque quem errou foi o Alisson, que é um belo jogador, é a espinha dorsal do São Paulo, importante, mas fez uma burrada aos 15 minutos. Comprometeu todo o jogo. Estragou toda a estratégia do time. Agora, no jogo, por exemplo, do Morumbis, que o São Paulo perdeu na Libertadores pro Alianza... Não, empatou Alianza Lima. Ganhava de 2-0. Aí o Zubeldia mexeu errado no time e o time tomou um empate no segundo tempo. Aí tudo bem. Mas eu só não sei se eu concordo com você. Vou dar um exemplo que a gente teve recente agora. O Corinthians ficou com um jogador a mais contra o Internacional e você viu o Internacional conseguindo jogar contra o Corinthians em dados momentos. Por que o São Paulo, só porque está com o jogador a menos, pesando que você está dentro de casa, contra um adversário claramente inferior? Mas não é tão bobo assim se libertar. Mas
não dá pra jogar. Eu sei que jogar com a menos é mais difícil. Claro mas não dá pra jogar, simplesmente não dá pra jogar, porque o São Paulo termina o primeiro tempo assim, sem conseguir jogar. Tudo bem, a Marina sofreu ali pra até fazer o VT, não tinha nem lance pra colocar. Não, eu concordo com você. Acho que mesmo com um a menos, o São Paulo poderia ter jogado melhor. Exato. Porém, se você analisa o jogo, o São Paulo teve oportunidades pra fazer o gol também. Uma ou duas. Ferreirinha, tudo bem, mas uma ou duas. Hoje em dia, uma ou duas é coisa pra caramba no futebol de hoje, travado do jeito que é aqui no Brasil. Bem fraquinho, entendeu? O futebol apresentado. Então você tem que responsabilizar o Ferreirinha, que perdeu o gol, tem que responsabilizar a falta boba que resultou no gol dos caras, né? E não só colocar na conta. Agora, há males que vem pra bem. Porque o São Paulo consegue um empate que acabou animando a torcida no final, que encheu o Morumbi mais uma vez. Bacana, empate com sabor de vitória, na minha opinião, pelo contexto do jogo. E traz, aflora, abrocha um menino de 17 anos, que de repente pode engatilhar uma sequência legal, quando for necessário. Eu entendo então, assim, Silvio. Eu estou enxergando o copo metade cheio. O Alisson cometeu uma irresponsabilidade, já pediu desculpa, tá tudo bem. Comprometeu, dificultou demais para o São Paulo nesse sentido, mas o São Paulo não jogou bem. O São Paulo não jogou bem. E o resultado, ele só está tendo esse sabor de vitória porque o São Paulo conseguiu a classificação. Já tinha não feito fosse a classificação, o resultado não foi bom. Empatar com o Libertad em casa não é bom. Se você, mas antes do jogo escolher esse faltava resultado, só um ponto pela classificação, então mas tudo tem bem. o contexto do jogo, Salazar. Não, tem o contexto do jogo. Eu lá com meus amigos vendo o jogo ontem, comemorei que nem final de Copa do Mundo, saí chutando as coisas lá, gol aos 50 do segundo tempo. Mas pô, a gente... E assim, ó, com todo respeito, mas agora... os caras são complicados. E o Libertad é líder do Campeonato Paraguai, não é time limitado, mas não é bobo. O Zubeldia veio pra coletiva, calma, como que desvio? Tá vendo? Tive calma, planejei, vocês estão não planejou. Não foi nada disso. Ele enfiou um monte de moleque porque começou a ter um monte de lesão. Os jogadores, o Lucas machucado, o Oscar machucado, o Caleri machucou, o Luiz Gustavo, o Pablo Maia lá. Não teve jeito, né, Zubeldia? Teve que colocar aquilo que todo mundo tava pedindo. Aí agora ele vem com essa de... Porque ele não gosta, né? Aí ele vem com essa agora de calma, tá vendo? Eu falei para ter calma. Meu amigo, se não tivesse as lesões, eu duvido que eu tá jogando. Você tem razão, foi na marra, mas vou fazer o contraponto. Mais um motivo pelo qual o São Paulo não tá jogando tão bem, como poucos times estão jogando bem. O São Paulo tá com os principais jogadores todos quebrados, cara. O Oscar que tá voltando agora mancando, lento. Concordo, falei que outro dia. Então, vai exigir o quê? Sem o Lucas é o São Paulo do Tele Santana? Não, é o São Paulo Alberto Helena Júnior sobre o empate do São Paulo. Quadro Olhar de Mestre. Oi, minha linda. Mais uma vez, Coutinho entrou em campo para salvar o São Paulo, hein? Esse menino Luca, opa, que bom jogador. Entrou no segundo tempo para estrear no time titular. Menino de 17 anos. Foi lá, fez um golaço e salvou a pátria tricolor. Eu fico pensando, por que é que nossos clubes vivem gastando milhões de reais aí para trazer uns gringos meia boca, quando todos investem nos seus departamentos de base, de onde podem tirar jogadores do mesmo nível técnico desses que são contratados, assim como de nível muito superior. Beijos, linda. Lucas Moura deu uma declaração agora e ele falou o quê? Sobre a lesão. Teve uma lesão. Vamos ver. Mais um. Na semifinal contra o Palmeiras no Allianz Parque, eu acabei sofrendo um trauma muito forte no meu joelho direito e os exames apontaram um estiramento na cápsula, né, no meu joelho direito e me tirou de combate por 7 a 8 semanas. Né? Após esse período, eu pedi para voltar porque eu tinha todos os critérios para poder voltar e voltei, estava jogando com um pouco de dor, o que é normal, depois de tanto tempo parado é normal voltar com um pouquinho de dor. Porém, eu achei que a dor ia diminuir com o tempo, o que infelizmente não aconteceu. E teve um agravante ainda no jogo contra o Alianza Lima no Peru, que eu caí, bati novamente o mesmo joelho, o que acabou piorando um pouquinho a situação. Os exames mostraram que teve uma piora. E eu tomei essa decisão de parar. Conversei com a comissão técnica, com o departamento médico, isso partiu de mim. Né? Eu pedi para poder parar e cuidar direito desse joelho, porque eu não estava conseguindo performar como eu estou acostumado e consequentemente, não ia conseguir ajudar o São Paulo como eu gostaria, além de poder estar piorando a situação do meu joelho. Eu sei que muita gente está me perguntando de prazo, quando eu vou voltar.
É difícil cravar um prazo, né? Não foi uma lesão grave, graças a Deus, porém não é uma lesão tão simples. Mas muito provavelmente eu volte a jogar só depois da parada do Mundial, só em julho, né? Porque eu tenho que fazer tudo o que tiver que fazer para voltar bem. Bom, a gente tá muito na torcida, viu? Porque ontem estavam cobrando aqui muito no Gazeta Esportiva a presença dele. A gente comentou aqui, eu Ele falei tá machucado, ontem aqui, gente. falei assim, olha, tá estranha essa situação do Lucas, né? Ainda bem que ele falei, falou, acho que ele torcedor do São assistiu. Paulino, eu estaria preocupado, porque tá dando a impressão que é algo mais grave que deve é ficar passado mesmo. por mais tempo. Hoje, quando saiu a notícia, na hora eu lembrei do nosso papo aqui ontem no ar, falando exatamente dessa possibilidade. Olha, comprometido super o ano do São Paulo, com o Caleri Claro. de fora, o Lucas de fora até julho, o Oscar que não consegue jogar direito, bem difícil. Então que os meninos deem conta do recado. A males que vem para bem. Nada na vida é por acaso. Tem uma pausa aí, né, no meio do ano para eles se recuperarem também. Na comemoração do gol, gente, do atacante Luca, ontem, um acidente aconteceu na arquibancada do Morumbis. Veja só a nota oficial do São Paulo. O São Paulo Futebol Clube informa que está monitorando e prestando assistência aos torcedores que sofreram ferimentos causados por um incidente na cadeira térrea oeste no Morumbis, nessa quarta-feira, durante a partida contra o Libertad. Após o gol marcado por Luca no final da partida, torcedores que estavam na arquibancada oeste do estádio comemoraram batendo em uma placa de metal que acabou cedendo e caiu no anel inferior do estádio. As imagens estão sendo analisadas para a identificação dos responsáveis. Entre os feridos estão um homem de 49 anos que sofreu um corte na cabeça e o filho dele, de 17 anos, que teve escoriações leves. Após os primeiros socorros, ambos foram levados estáveis e conscientes para o hospital do Campo Limpo, conforme protocolado o atendimento, né, previamente designado para situações como essa. Aí, um pouco depois, o São Paulo informou que os 2 torcedores feridos foram transferidos para o hospital Albert Einstein. Então, o São Paulo vai, né, custear tudo. A gente traz agora a declaração de uma pessoa que presenciou tudo de perto, já que é irmão e filho da vítima da placa, das vítimas da placa. Eu sou o Alexandre, meu pai e meu irmão que foram atingidos no São Paulo. Eles falaram que meu irmão teve escoriações leves. Ele está aqui com um monte de corte na cabeça, um monte de ponto na cabeça. O meu pai está na UTI. E o São Paulo só ajudou depois que acabou o jogo. Eu entrei no campo para poder invadir, para pedir socorro, porque ninguém estava prestando ajuda. Eu tive que manchar minha cara de sangue do meu pai e para pedir socorro, para pedir ajuda lá no meio do campo, porque senão ninguém tinha feito nada. Agora eles estão falando que o quadro tá tudo sob controle. Aqui, ó, o controle. O controle está lá na UTI, entubado. Nossa Senhora, gente. Uma declaração, eu acho compreensível. Afinal, a gente está falando ali de um garoto que está com o pai na UTI, correndo risco, o irmão naquela situação e claramente ali, ainda sob estado de choque pelo acontecimento, sim, claramente ele está abalado pelo que acabaram de acontecer naquele momento ali. E olha, tem que parabenizar a atitude dele, porque se numa situação daquela, sem ninguém por perto para ajudar, a sagacidade dele pensar de filmar, não, e assim, ele pega campo, o sangue para chamar a atenção, passa, invade o campo para forçar uma ajuda imediata. Então assim, agiu de maneira racional no meio de um problema gravíssimo. Então eu achei muito interessante a atitude e a sagacidade dele. E a atualização, ó, ele atualizou nas redes sociais dele. A Letícia mandou aqui, ó, meu pai fez a cirurgia no crânio, ocorreu tudo bem, mas está entubado e sedado na UTI devido a um problema no pulmão. Não foi simples. Meu irmão fez a cirurgia no crânio, ocorreu tudo bem e está lúcido. Não é simples a situação e o São Paulo dar todo o amparo possível e imaginável é o mínimo. É o mínimo, é o mínimo. E aqui a torcida para que tudo fique bem, inclusive, claro. Não sou advogado nem nada, mas a minha ética, o meu bom senso diz o seguinte, claro, a responsabilidade é do São Paulo, despregou lá uma placa de acabamento do estádio na cabeça do torcedor, é bancar tudo, claro, é indenizar inclusive, claro, antes de justiça.
Porque uma coisa é torcedor que pula da arquibancada pra... Que nem uma vez, eu tava do meu lado lá, o corintiano, que o cara foi mudar de andar e caiu espetado numa lança e foi removido com a lança. Aí o cara se colocou em risco, foi, né? Convenhamos. Ali não, o torcedor foi vítima. Então, imagina, cada São podia Paulo... matar eu já indenizaria, independentemente de justiça. Já indeniza, já combina, entra já faz um acordo acordo já. Não dá pra alegar, mas ele tinha que estar batendo pra comemorar o gol. Gente, assim... Não, mas não era ele que estava batendo, era alguém em cima dele que estava batendo. Temos que esperar as apurações, porque descolou a placa. Eu vou dizer uma coisa, você chumba uma placa, você tem que estar chumbada. Sim, mas eu prefiro ter um pouco de calma, porque hoje em dia aparece imagem depois. Aí, de repente, vamos supor que um imbecil qualquer chacoalhou uma coisa lá em cima e a coisa cai. Eu não acho que foi isso que aconteceu. De qualquer forma, tem que ter uma responsabilidade. Se antecipe, São Paulo, dê o exemplo. Sabe o que fala na lei? Agora eu não vou lembrar assim, direitinho, mas tem a responsabilidade subjetiva e a objetiva. Talvez é aquela assim, você tem a responsabilidade de fato, ou aquela que é porque alguém fez alguma coisa e você tem a responsabilidade, entendeu? Então, eu acho que o caso de São Paulo é esse. Agora, eu tenho... A defesa do Corinthians vem sendo muito criticada nessa temporada. A gente traz agora uma reportagem raio-x da defesa do Coringão. Pode rodar. Nos últimos meses, o Corinthians viveu milagres. Eliminações. Conquistas. E mesmo oscilando e com um dos melhores goleiros do Brasil, o Timão segue sendo uma equipe que sofre muitos gols. E o Hugo Souza já deixou claro o tamanho desse problema e o tanto que pode afetar para o restante do ano. A gente precisa corrigir esses erros o mais rápido possível para que a gente possa buscar objetivos que a gente tem, que são objetivos grandes no ano. Bom, bora pra lousa que eu vou te mostrar os números. O Timão já jogou 33 partidas em 2025 e tomou 38 gols. É uma média de 1,15 gol por jogo. Foram 14 sofridos nas primeiras 8 rodadas do Brasileirão de 2025. E o elenco ainda é composto por defensores que não estão mantendo uma estabilidade de desempenho nos jogos. São 5 zagueiros e muitas possibilidades, mas calma que eu vou te mostrar. Começando pelo lesionado Gustavo Henrique com André Ramalho, foi um jogo com 4 gols sofridos. O trio Gustavo Henrique, Félix e Tchoca atuaram uma vez juntos e tomaram 3 gols. Agora, o Kaká com o Félix Torres estão com uma média de 2 gols por partida. Foram 6 tomados em apenas 3 jogos. Seguindo, temos um empate nos números. O André Ramalho com o Kaká sofreram 12 gols em 9 jogos. Agora, o André Ramalho com o Tchoca foram 4 em 3 jogos. As duas duplas levantam uma média de 1,33 gol por partida. Bom, o Kaká e o Tchoca jogaram uma vez juntos só e tomaram 1 gol, diferente do Gustavo Henrique e o Félix Torres, que participaram de 9 partidas juntos e tomaram 6 gols, com uma média de 0,66 por jogo. As duas melhores médias são Félix e André Ramalho com 2 jogos e 1 gol sofrido, além de Félix Torres e João Pedro Tchoca com 4 jogos e apenas 1 golzinho tomado, média de 0,25 por partida. Ufa, respira, torcedor. Prometo que eu não vou mais trazer números. Essa dor de cabeça é um problema da comissão técnica, né? Falando em comissão técnica, é aqui no CT Joaquim Grava, onde Dorival Júnior já vem treinando a equipe do Corinthians há alguns dias. Mas a questão do sistema defensivo ainda é algo a ser resolvido pelo treinador do Timão. Bom, uma coisa é fato, o Corinthians levou o Paulistão e ainda tem mais 3 competições em disputa. E aí, a pergunta que não quer calar é: qual deve ser o sistema defensivo ideal do Corinthians? Bom, essa eu vou deixar com vocês aí no estúdio. Legal a matéria, Enzo, valeu. E aí, Salazar, tem notícias do Corinthians, do Santos? Temos. Qual que você quer primeiro? Do Santos. Do Santos? No pique. No pique. Ou qual que tem mais no pique? Vamos lá. Do Santos, né? A do Santos é a seguinte.
O pessoal do UOL, Pedro Lopes, grande Pedro Lopes, amigo lá do UOL, eles revelaram o contrato do Neymar com o Santos. Lembra que a gente fez isso aqui com o Memphis Depay? Eles fizeram a mesma coisa com o Neymar do Santos. Vou trazer aqui alguns destaques. Pelo menos 21 milhões entre salário e imagem. O Santos vai ter que pagar para o Neymar. Pagar? 5 meses de contrato. 5 meses de contrato por mês dá mais ou menos 21 milhões de reais para o Neymar e para o pai dele. Tá? Em 5 meses, portanto, 105 milhões até 30 de junho. E isso daí dá 25% da receita total prevista para o Santos no ano. Tá? E tem algumas questões aí, por exemplo, a empresa do pai do Neymar tem que receber 85 milhões com um projeto de marketing e exploração de imagem do Neymar Júnior. 85 milhões tem que ir para a empresa do pai do Neymar. Se nessas explorações de marketing não atingir os 85 milhões, o Santos tem que pagar do bolso. O que é isso? Tá? Isso tudo tem que cair na conta até 30 de junho. 75% dos patrocínios que chegam depois que o Neymar veio para o Santos vão para a empresa do pai do Neymar também. O Santos fica só com o resto ali. Assim, eu também sou apaixonada pelo time. Mas segundo o Marcelo Teixeira, as receitas do Santos com o Neymar triplicaram. Não, tudo bem, mas 75%... Não, só o contraponto. 75%, mas não estão indo para o Santos. 75% uma parte volta vai para o pai do Neymar. Uma questão, por exemplo, desses 85 milhões que o pai do Neymar vai ter que receber, o Santos já conseguiu juntar ali mais ou menos metade. Só que falta pouquíssimo para o contrato acabar. Então, assim, o Santos tem que fazer... é muito... Detona a outra, vai, Salazar. Detona a outra. Acende a outra dinamite, sobre o Corinthians. Michele, a gente tem trazido aqui a questão da atualização da investigação policial do caso Vai de Bet e Corinthians. Desde o ano passado. E agora, a questão é, a gente já tinha informado em abril que o dinheiro tinha caído numa conta ligada ao crime organizado, segundo a investigação da polícia. Agora, a polícia subiu nos autos do processo o caminho do dinheiro. Então, o dinheiro sai do Corinthians, passa por diversas empresas fantasmas, até cair na UJ Futebol, que é inclusive a empresa que agencia o Éder Militão, é uma empresa grande do futebol brasileiro, de agência de jogadores. E essa empresa, segundo a polícia, é a comissão. Ela está ligada ao crime organizado. O dinheiro foi para essa conta, como destino final. E o Alex Cassundé, dono da rede social mídia, que foi quem entrou como intermediadora do contrato, ele fez os primeiros depósitos para a empresa fantasma num dia que ele foi ao Parque São Jorge. A polícia comprovou que ele esteve no Parque São Jorge no mesmo dia que ele enviou dinheiro para a empresa fantasma. E até hoje, Augusto Melo, Marcelo Mariano, Sérgio Moro, eles não conseguiram provar com nada, nenhum e-mail, nenhuma mensagem, nada, de que a rede social fez a intermediação. Então, para a polícia, a rede social não fez a intermediação. Rede social é o nome da empresa? Rede social é o nome da empresa. Rede social Mídia LTDA, Israel. Do Cassundé? Do Cassundé. A polícia entende que eles não fizeram intermediação nenhuma. Eles não deveriam ter sido inseridos no contrato, foram inseridos no contrato por intermédio de Augusto Melo, Marcelo Mariano e Sérgio Moura. Então, por isso, a polícia entende que Augusto Melo, Sérgio Moura, Marcelo Mariano e o próprio Alex Cassundé devem ser, até terça-feira que vem, indiciados por associação criminosa e foi qualificado. Seriam 25,2 milhões de reais, todo. Contrato todo. Eles Pagaram mandaram, saiu do Corinthians, 1 milhão e 400. Eles mandaram 1 milhão e 400, só que nisso a Gazeta Esportiva revelou tudo e brecou tudo. Augusto Melo amanhã convocou uma entrevista coletiva para falar também disso e hoje esteve em Brasília para falar das melhorias para o futebol brasileiro com os ministros do Supremo, o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes e o Flávio Dino. O Brasil é uma piada. Gente do céu, melhorias do futebol brasileiro. Augusto e os 3 ministros. Impressionante, né? Mas enfim, acabamos aqui. Mais informações no site gazetesportiva.com e amanhã aqui no programa Gazeta Esportiva. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Beijo, tchau. Tchau.